A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, publicada pela editora CPAD. Lição de número 10, que está trazendo o título A Segunda Carta a Timóteo. Para você que ainda não teve acesso à capa da nova lição, esta aqui vai ser a lição bíblica do quarto trimestre nas lições bíblicas jovens, publicada pela editora CPAD, que vai estar trazendo o título A Prova da Vossa Fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. E essa lição, ela vai trazer 14 nesse trimestre vai trazer 14 lições e o foco dela vai estar em torno da fé, para poder fortalecer a fé dos santos, principalmente os jovens, nesse mundo turbulento que estamos atravessando. E a lição de número 1 vai ser essa aqui: fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. Essa vai ser a lição de número 1 que vamos estar estudando no dia 1º de outubro de 2023, nas lições bíblicas jovens do quarto trimestre de 2023. E estamos estudando o terceiro trimestre de 2023 com o tema Sejam Firmes, Ensino Sadio e Caráter Santo nas Cartas Pastorais. Nós já estudamos 9 lições nesse trimestre, e na lição de número 1 estudamos Introdução à Primeira Carta a Timóteo. Na lição de número 2, o problema dos falsos mestres. Na lição de número 3, instruções a respeito da oração. Na lição de número 4, instruções para as mulheres. Na lição de número 5, instruções para os pastores. Na lição de número 6, qualidades pessoais e essenciais para os diáconos. Na lição de número 7, instruções sobre o comportamento na igreja. Na lição de número 8, o respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. Na lição de número 9, conselhos de Paulo a Timóteo. E na próxima lição, que estaremos estudando no dia 3 de setembro de 2023, nas lições bíblicas jovens, vai estar trazendo o título A Segunda Carta a Timóteo. E o texto principal nos diz assim: A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 2. Resumo da lição: o líder deve manifestar sua afeição aos seus fiéis cooperadores. E o texto bíblico está registrado em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de 1 e 2, capítulo 2, versículo 1 e 2, e capítulo 3, versículos de 1 a 5, que diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Jesus Cristo, Senhor nosso. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis,
caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Introdução. Vamos iniciar o estudo da segunda carta de Paulo a Timóteo. Na ordem cronológica, a carta a Tito foi escrita antes desta. Contudo, para que tenhamos uma continuidade imediata do processo histórico de comunicação entre Paulo e Timóteo, nossa reflexão será feita nesta ordem, como consta da sequência bíblica. Nesta lição abordaremos a diferença de contexto em que a carta foi escrita. Paulo estava preso novamente em Roma e sentia a proximidade de sua morte. Seu texto tem um tom mais pessoal, diferente da primeira carta, em que transmitiu ensinos relacionados à vida da igreja. O velho apóstolo manifesta sua profunda afeição a seu fiel cooperador e emite claros sinais de que está ali passando a tocha ministerial. O primeiro tópico traz o título A firmeza de Paulo. No primeiro subtópico, o apóstolo até o fim. No segundo subtópico, a promessa da vida. No terceiro subtópico, conservando a esperança. No segundo tópico, traz o título O amado filho Timóteo. Primeiro subtópico, um tom mais pessoal. No segundo subtópico, fortifica-te na graça. No terceiro subtópico, sofre, pois, comigo. No terceiro tópico, traz o título Tempos Trabalhosos. Primeiro subtópico, últimos dias. Segundo subtópico, haverá homens. Terceiro subtópico, deste afasta-te. E vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 10, que está trazendo o título A Segunda Carta a Timóteo, baseado em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2, capítulo 2, versículo 1 e 2, e capítulo 3, versículo 1 a 5, nos diz. O capítulo anterior foi encerrado com as recomendações feitas por Paulo a Timóteo em relação ao julgamento dos presbíteros, além da nota pessoal relativa à sua saúde. Convém dizer, contudo, que a primeira carta a Timóteo é fechada com o capítulo 6, que trata dos deveres dos servos e exortações finais ao jovem pastor, reforçando a necessidade de zelo com a doutrina e recomendações gerais, especialmente relativas ao valor da piedade e o perigo de perdição em função do amor ao dinheiro. Timóteo é exortado a pegar-se à vida de adoração e serviço a Deus, contentando-se com o necessário para o seu viver, tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. E guardando a fé e o evangelho, o depósito, no versículo 20, que lhe foram confiadas. Enviada esta primeira carta da região da Macedônia, na Europa, a expectativa de Paulo de retornar à Ásia Menor, a atual Turquia, e rever a Timóteo não se confirmou. Ele foi preso provavelmente em Nicópolis, cidade localizada na costa ocidental da Grécia, por volta do ano 65 d.C., e levado a Roma por ordem de Nero, imperador romano, que viveu ali nos anos 54 a 68 d.C., que ele estava sob a responsabilidade de imperador. Recordemos que o mundo vivia uma profunda agitação diante da primeira grande perseguição aos cristãos, iniciada logo depois que foram culpados por Nero pelo incêndio de Roma, ocorrido entre os dias 18 e 24 de julho de 64 d.C., muito provavelmente a mando do próprio imperador.
O contexto da segunda carta de Paulo a Timóteo é bem provavelmente o ano 67, quando o apóstolo já estava consciente de que o tempo da sua partida estava próximo. Preso em cadeias, o grande pregador dos gentios escreve a sua última carta, endereçando-a ao seu mais próximo cooperador, convocando-o a que viesse rapidamente a Roma para assisti-lo. É, portanto, o texto mais pessoal de todos os escritos por Paulo. O velho apóstolo manifesta a sua profunda afeição ao seu fiel cooperador e emite claros sinais de que ele está passando a tocha ministerial. Na ordem cronológica, a carta a Tito foi escrita antes de 2 Timóteo, que aqui é estudada na sequência de 1 Timóteo, para que tenhamos uma continuidade imediata do processo histórico de continuação entre Paulo e o seu mais próximo auxiliar. Aliás, é nessa ordem que as cartas são organizadas na Bíblia: 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. A firmeza de Paulo. Dos 13 livros de autoria paulina, a segunda carta a Timóteo é o último deles. O prefácio da obra apresenta-nos Paulo chegando ao fim da sua vida e, consequentemente, do seu ministério com a mesma firmeza que demonstrou ao longo da carreira. Mesmo preso e tratado como um criminoso, segundo Coríntios capítulo 2, versículo 9, ele identifica-se como apóstolo de Jesus Cristo. Paulo converteu-se por volta do ano 35 depois de Cristo. Desde então experimentou terríveis sofrimentos por causa da sua fé e do apostolado que abraçou. Um relato parcial das suas aflições está em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 27. A passagem inclui açoites, prisões, apedrejamentos, naufrágios, fome, sede, frio e nudez. Cerca de 32 anos depois, provavelmente no ano 67 depois de Cristo, ele permanece firme na fé e na missão apostólica. Paulo jamais pôs o seu interesse em negócios desta vida. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, o que inclui abster-se dos debates políticos da sua época. Não que Paulo não fosse conhecedor da realidade do seu tempo. Aliás, ele estava preso por ordem de Nero, que, como já assinalado, governou Roma de 54 a 68 depois de Cristo. A cidade havia sido incendiada talvez pelo próprio imperador sanguinário, que, contudo, pôs a culpa nos cristãos. O mundo estava em grande agitação. Paulo passa distante disso tudo. O seu texto não faz uma referência sequer a esses fatos, nem mesmo indiretamente. Envolver-se com os temas do mundo só prejudicaria o exercício do seu ministério. Ele entendeu até o fim que era apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. O engajamento político. O engajamento dos cristãos na política não tem produzido nenhum resultado positivo duradouro ao longo da história. Conquanto seja possível a participação do cristão em toda e qualquer área lícita da vida humana, o que inclui a vida pública, o engano está em acreditar que esse ativismo tem o poder de remir as estruturas políticas ou culturais, resgatando a sociedade. Há muitas literaturas sobre cosmovisão cristã que prega a crença na restauração da cultura no tempo presente através do engajamento da igreja. Michael Goin e Klein Bartholomew escrevem: se a redenção é, como a Bíblia ensina, a restauração de toda a criação, então nossa missão é encarnar essas boas novas. Cada aspecto da vida da criação, incluindo-se a vida pública de nossa cultura, está sendo restaurado. As boas novas serão evidentes em nossos cuidados com o meio ambiente, em nossas maneiras de abordar as relações internacionais,
a justiça econômica, os negócios, os meios de comunicação, a vida acadêmica, a família, o jornalismo, a indústria e o direito. Esses autores, porém, não apenas defendem a restauração presente das estruturas da vida humana como uma missão da igreja. Refutam o pensamento das igrejas evangélicas que defendem a ação evangélica, apontando para o mundo o caminho para o céu. Mas se a redenção dissesse respeito apenas a uma salvação extramundana, como por exemplo, Moody acreditava, nossa missão seria reduzida ao tipo de evangelização que tenta levar as pessoas para o céu. A maior parte da vida estaria, então, fora do alcance da missão da igreja. Seríamos obrigados a entregar a maior parte da criação de Deus aos poderes malignos que a reivindicam para si e fracassaríamos em nosso chamado de proclamar que Cristo é o Criador e Senhor de tudo. Ocorre que, de fato, a missão da igreja é pregar o evangelho para a salvação individual das pessoas, o que certamente influencia na melhoria do corpo social. Isso não pode ser confundido com a suposta cristianização de governos, atividades culturais, economia ou qualquer outra área da vida humana. A expressão joanina é muito contundente, sabendo que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. O mundo é responsável como sistema. Por isto, a pregação de Pedro era estimulando as pessoas a afastarem-se do meio corrupto em que viviam. Salvai-vos dessa geração perversa. Atos capítulo 2, versículo 40. Exatamente a salvação extramundana que Gowen e Bartholomew vem como insuficiente, mas não há outra saída senão esta, diante do mais nítido anúncio do avanço da maldade nos últimos tempos, e não da restauração que certos setores evangélicos esperam. Nas próprias cartas de Paulo a Timóteo, está bem claro o aprofundamento do pecado nos últimos tempos, com um terrível reflexo dentro das próprias igrejas, como em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 7, e 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5. E o conselho de Paulo ao homem de Deus é: afasta-te. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Não se trata, portanto, de ser pessimista, mas sim de compreender a realidade espiritual do mundo e firmarmos-nos na promessa redentora contida nas Escrituras, que vai além deste mundo e aponta para novos céus e nova terra, como escreveu o apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 11 a 13. Essa sempre foi a crença que orientou a vida e a missão das igrejas pentecostais, que sempre enfatizaram o evangelho quadrangular: Jesus salva, cura, batismo no Espírito Santo e breve voltará, como consta na declaração de fé das Assembleias de Deus. Com uma escatologia pré-milenista, os pentecostais creem que o mundo avança de mal a pior, até que ocorra o arrebatamento da igreja e o anticristo manifeste-se na terra, conforme registra 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8 a 12. A terra somente terá um tempo de verdadeira paz e justiça com a vinda de Jesus para o julgamento das nações e implantação do seu reino milenal. Judas, versículo 14, Lucas, capítulo 21, versículo 27, capítulo 1, versículo 32 e 33, Apocalipse, capítulo 20, versículo 2 e 3, Isaías, capítulo 2, versículo 3 e Miqueias, capítulo 4, versículo 2 a 4. Por mais bem intencionados que sejam os agentes públicos, não nos deixemos enganar. Há um sistema mundano influenciado pelo diabo que domina as estruturas humanas em função do pecado. Todo esse sistema caminha rumo à perdição. A saída não está aqui. O caminho é para cima, é para o céu.
Sempre que a igreja deixa de considerar essa realidade, desempenha um cenário de restauração e domínio pela política, há grande frustração. A igreja brasileira ainda se ressente de uma intensa espiritualização do processo político, que levou muitos a um verdadeiro fanatismo, esperando mais do que se deveria de figuras públicas. A política secular é importante, mas é preciso haver muito cuidado para que não a tornemos uma religião ou parte dela, pois isso produz gravíssimos prejuízos pessoais e para a igreja. Como Paulo, devemos ficar em nossas trincheiras, conhecendo a vontade de Deus e cumprindo-a até o fim. Assim fazendo, trabalhemos pela implantação do reino de Deus por meio de atitudes justas e honestas, fundadas no amor de Deus. Não se trata de ter uma atitude conformista ou passiva, mas sim de compreender a natureza espiritual dos problemas da humanidade. Romanos capítulo 12, versículo 2. E usar as armas próprias, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. A promessa da vida. A firmeza de Paulo quanto à sua fé e ao exercício do seu ministério estava na compreensão do propósito escatológico da sua conversão e chamado, o que nutria o apóstolo e fazia-o permanecer firme na sua carreira era a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Essa vida em Cristo tem um caráter presente, mas tem acima de tudo o caráter futuro, o da eternidade. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Como Paulo já dissera aos coríntios, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. A grande tônica dessa segunda carta é a esperança escatológica do apóstolo em relação a ele mesmo e a todos os que amarem a vinda de Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Se não fosse assim, as circunstâncias vividas por Paulo seriam absolutamente desanimadoras. Como um jovem judeu devoto e culto, Paulo deixou uma carreira pessoal altamente promissora e abraçou um ministério que lhe trouxe intensos sofrimentos e agora o fazia viver desamparo numa terrível cadeia romana. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 a 16, Filipenses capítulo 3, versículo 4 e 8, Gálatas capítulo 1, versículo 13 e 14. Se não fosse a esperança celestial, teria valido a pena? Conservando a esperança. Paulo deixa-nos um exemplo inspirador de como devemos conservar a esperança em Cristo para a vida eterna. Vemos essa referência em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16 e capítulo 6, versículo 12. Uma vida além dessa passageira realidade terrena. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 a 8 e Tiago capítulo 4, versículo 13 e 14. Não podemos deixar que essa esperança que aponta para a cidade que está nos céus seja sufocado por nada. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Nos últimos tempos, teologias importadas pela Igreja Evangélica Brasileira têm difundido uma cosmovisão muito voltada para o presente século. A pregação escatológica do Jesus que breve voltará tem sido substituída em grande parte por discursos sobre temas seculares, com ênfase no aqui e agora. A crença na redenção da cultura tem ganhado muito espaço, e a sua verbalização vem expondo o enfraquecimento da esperança no reino celestial.
Todos esperamos uma redenção de todas as coisas. E a diferença está na crença no tempo e no modo dessa restauração, ou seja, quando e como isto acontecerá. Não há dúvida de que as Escrituras apontam para um mundo restaurado e um reino eterno. Não, porém, a partir da mesma estrutura de vida ora existente, mas de novos céus e novas terras, conforme diz Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Após uma destruição cataclísmica de tudo que hoje está aos nossos olhos. 2 Pedro capítulo 3, versículo 2. O amado filho Timóteo. Na primeira carta, Paulo dirige a Timóteo usando a expressão meu verdadeiro filho na fé. Agora há uma expressão ainda mais efetuosa. O tratamento de amado filho revela o profundo sentimento de Paulo pelo seu principal cooperador, certamente acentuado em função do tempo longe de Timóteo e a expectativa da sua morte. Tudo isso produziu em Paulo lembranças singulares e ainda mais afetivas do seu fiel cooperador. Não é incomum a nenhum ser humano tornar-se mais afável quando chega à velhice ou quando passa a viver qualquer circunstância que o torne mais sensível, especialmente à iminência da morte. Já havia algum tempo que Paulo considerava-se velho, como vemos em sua autoapresentação na carta a Filemon. Todavia, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Filemon, versículo de número 6. O apóstolo também se sentia abatido naquela circunstância, certamente por estar na prisão, onde conheceu Onésimo, em favor de quem escreve ao seu Senhor, a quem chama de amado Filemon, em Filemon, no versículo 1. Isso pode parecer irrelevante, só que a sutil diferença entre a saudação da primeira carta a Timóteo e a segunda pode sim estar revelando um estado de espírito ainda sensível de Paulo. Na primeira carta, Timóteo é verdadeiro filho na fé. Na segunda, amado filho. O sentimento entre ambos tornou-se mais intenso, movido pela recíproca afetividade e pela correspondência de dedicação e fidelidade de um para com o outro. Quando refletimos a respeito do bem que alguém faz por nós, isso geralmente produz um sentimento de profundo amor e afeição. Por outro lado, o apelo veemente que Paulo faz a Timóteo na segunda carta também está sinalizando desde logo pela maneira como o apóstolo dirige-se ao seu fiel cooperador. Fortifica-te na graça. Outra característica específica dessa segunda carta é a emissão de que Paulo está passando a tocha ministerial para Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem outros. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Para entender a esse comissionamento, Timóteo precisaria fortificar-se. No grego, fortificar-se é endinamo, e quer dizer crescer em força, ou continue a fortificar-te, ou a fortificar-te. Isso exigiria de Timóteo uma resposta pessoal contínua, crescer com a ajuda de Deus sempre, fortalecido pela graça divina. Do grego charis, graça, é favor imerecido. Por meio dela, Cristo opera em nós no aspecto salvífico, Efésios capítulo 2, versículo 8, e no aspecto capacitador, habilitando-nos a viver a vida cristã e a servi-lo, como disse Paulo aos Coríntios. Trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Paulo tinha plena consciência do quanto a graça de Deus era imprescindível para uma vida cristã vitoriosa e para o exercício de um ministério eficaz. Uma das suas mais profundas experiências com o poder da graça foi quando recebeu o espinho na carne, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 a 10. Sofre, pois, comigo. A vida cristã é um chamado ao sofrimento. Lucas capítulo 9, versículo 23, João capítulo 15, versículo 18 e 19, capítulo 17, versículo 14 a 16, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 a 16. Paulo disse a Timóteo: todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Abraçar o Evangelho de Cristo e vivê-lo na sua inteireza impõe-nos uma luta constante contra a nossa própria natureza e o mundo hostil que está sob o poder do maligno. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 e 1 João capítulo 5, versículo 19. Confrontar o sistema mundano com atitudes individuais de amor, pureza, justiça e honestidade é um desafio diário para todos os cristãos. Mateus capítulo 5, versículo 38 a 48. Mais do que um mero ativismo religioso, político ou ideológico, nosso grande desafio é cumprir a vontade de Deus em nossa vida. Como indivíduos, os reflexos disso na sociedade são consequências de nosso viver como sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. A vocação ao serviço cristão traz-nos responsabilidades ainda maiores. Por isso, Paulo encoraja Timóteo a compartilhar das suas aflições. Sofre, pois, comigo como bom soldado de Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. O sofrimento de Timóteo, assim como de todos quantos compreendem o que é servir a Cristo e aceitam isso com resignação, será recompensado por Jesus no seu reino eterno. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 e 12. Tempos trabalhosos. A expressão últimos dias aparece no Novo Testamento como a era cristã da sua totalidade. Em Atos capítulo 2, versículo 17, Pedro cita últimos dias como a era da igreja, já presente no dia de Pentecostes. Donald Gutierrez entende que tem aplicações em muitos períodos ao longo da história da igreja. Os últimos dias é uma expressão usual do Novo Testamento que denota o período imediatamente anterior à consumação da era presente. No entanto, no pensamento do apóstolo, esse tempo futuro não está dissociado de seu próprio tempo, pois do versículo 6 em diante ele usa o tempo presente e não o futuro. A afirmação de que haverá tempos difíceis, chalepos, penosos, não deve, portanto, restringir-se à interpretação escatológica. A descrição a seguir tem, na verdade, uma aplicação tão geral que, na prática, tem sido utilizada para denunciar muitos períodos de corrupção moral ao longo da história da igreja. Embora seja verdadeiro que períodos de profunda corrupção moral são confirmados em todos os tempos da história, há claros indicativos de um agravamento do quadro de degradação ao longo das eras. E há tempos bíblicos que indicam que esse período mais crítico trata dos tempos do fim, os dias que antecedem a volta de Cristo, quando o quadro moral da humanidade seria ainda mais tenebroso. Conforme nós temos esse registro em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, e Judas, versículos 17 e 18. Esse agravamento é indicado por Paulo a Timóteo também pelo uso da expressão de mal a pior, contida em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Os dias de Paulo e Timóteo já eram difíceis, só que dias ainda mais trabalhosos estavam por vir. Essa escalada do mal é infeliz
infelizmente crescente, e não será eliminada senão com o retorno triunfal de Cristo para julgar as nações e implantar o seu reino milenial, como já assinalamos. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, Miqueias capítulo 4, 1 a 8, Zacarias capítulo 14, de 1 a 9, Mateus capítulo 25, versículo 31 e 32, Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 6. Haverá homens. A expressão usada por Paulo reforça o que temos afirmado. O grande problema da humanidade começa com o pecado de cada indivíduo, assim como a falência do corpo começa com a degeneração das células. Paulo era bem consciente de que a origem do problema da humanidade não era estrutural ou coletiva, mas individual. Por isso, não nutria esperança alguma em estruturas humanas. Os tempos trabalhosos são uma consequência da perversão pessoal. As características apontadas por Paulo são um nítido retrato do que vivemos em nossos dias: egoísmo, amante de si mesmo, materialismo, avarentos, arrogância, presunçosos, soberbos, rebeldia, desobedientes a pais e mães, ingratidão, profanação, desprezo aos valores familiares, sem afeto natural, hostilidade, calúnia, crueldade, ódio ao bem e apego ao mal, busca desenfreada de prazeres, hedonismo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 a 4. Hans Burke observa que, em cada caso, a estrutura de pecado do indivíduo cria a estrutura pecaminosa na sociedade que confirma o pecador e o amarram ao pecado. O texto paulino citado por Burke refere-se à prisão dos indivíduos pelos laços do diabo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26. Assim, a solução somente se obtém com a libertação desses mesmos indivíduos dos laços do diabo, e não pelo enfrentamento de estruturas coletivas, pois as tais foram criadas pelos indivíduos aprisionados às práticas pecaminosas. Há uma história de certo pregador que precisava preparar uma mensagem para o culto da noite, mas havia ficado responsável por cuidar do seu filho. O garoto a todo momento ia ao escritório do pai para perguntar-lhe alguma coisa ou chamá-lo para brincar. O pai usou várias maneiras para entreter o filho, mas ele sempre voltava a procurá-lo. O tempo passava e o pregador não conseguia preparar a sua mensagem. Foi então que teve uma ideia. Lembrou-se de que havia um quebra-cabeça de um mapa mundi na casa. O pai pegou as peças e entregou-as ao filho. Filho, monta esse quebra-cabeça do mapa do mundo e depois traz ele aqui para o papai. Poucos minutos depois, o garoto já estava de volta com o mapa mundi montado. O pai, todo suspenso, perguntou: mas filho, como é que você conseguiu montar isso tão rápido? O filho então lhe mostra o outro lado do mapa e diz ao pai: pai, eu vi que a parte de trás das peças eram do corpo de um homem. Eu só juntei essas peças. O pregador então entendeu que estava recebendo a mensagem de que precisava para aquela noite. Restaure o homem e o mundo será restaurado. É por isso que podemos afirmar com segurança que o papel da igreja na sociedade tão corrompida continua sendo o mesmo: pregar o evangelho a toda criatura, conforme Jesus nos instruiu em Marcos capítulo 16, versículo 15. Pois o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme Paulo menciona em Romanos capítulo 1, versículo 16. Todos os que são libertos dos seus pecados passam a viver uma nova vida, influenciando positivamente a sociedade que os cerca. Destes, afasta-te.
Quando alguém é pecador, confesso, nossa convivência comum serve para que essa pessoa testemunhe a obra de Deus em nós e possa desejar a mesma transformação e graça para viver liberto do pecado. Filipenses capítulo 2, versículo 15. No texto de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, Paulo trata, contudo, dos que buscam encobrir as suas iniquidades com uma aparência de piedade. Uma religiosidade falsa, em que se fala em Deus, mas vive-se segundo os próprios desejos. É a negação da eficácia da piedade, isto é, do poder do evangelho. Nesse caso de extrema hipocrisia, a recomendação bíblica é: afasta-te. Nos dias de Timóteo, eram os falsos mestres, gostavam das expressões visíveis, das práticas ascéticas e das discussões sem fins de ninharias teológicas, julgando-se obviamente justos, porque obviamente eram religiosos, os quais por isto mesmo negavam o poder essencial da Eusébia, piedade cristã, uma vez que assumiu tantas das atitudes e práticas irreligiosas que caracterizavam o mundo pagão. Conclusão: a missão de Timóteo já não era fácil e certamente se tornaria ainda mais difícil com o aumento da perversidade. Amadurecido na fé e próximo da sua morte, Paulo precisava conscientizar o seu jovem cooperador da realidade da vida cristã e dos desafios da vida ministerial. Assim como para Timóteo, o segredo para todos nós é: fortifica-nos na graça que há em Cristo Jesus. Ele venceu o mundo e também nos capacita para que o vençamos. João capítulo 16, versículo 33 e Romanos capítulo 8, versículo 37 a 39. Então, meus queridos, isso aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, publicado pela editora CPAD, lição de número 10, que trouxe o título A Segunda Carta a Timóteo. E na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 11, Lições Bíblicas Jovens, publicado pela editora CPAD, que vai trazer o título Seja Firme. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.